Quantas vezes você já sentiu um peso invisível sobre a sua vida? Quantas vezes pareceu que, mesmo tentando fazer o bem, algo se levantava contra você? É como se existissem portas abertas para o mal, portas que roubam sua paz, sua saúde, suas finanças, sua família e até sua comunhão com Deus. Mas hoje você vai aprender a oração de autoridade, uma oração que não apenas pede, mas declara, que não apenas suplica, mas determina, que não apenas fala, mas fecha as portas ao inimigo em nome de Jesus. Não pule esta mensagem, porque ela pode ser a chave para virar a página da sua história espiritual. Se você permanecer até o fim, terá em suas mãos uma ferramenta poderosa para mudar o rumo da sua vida e proteger sua casa contra toda a investida das trevas. Eu quero orar por você. Mas antes, precisamos compreender o que é a autoridade que Jesus nos deu e como essa autoridade pode ser usada em oração para fechar definitivamente as portas ao mal. O poder da oração de autoridade. A base da nossa reflexão está em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse versículo não é apenas um consolo, é uma delegação de autoridade. Jesus não estava falando para anjos, nem para uma elite espiritual. Ele falava para discípulos comuns, homens e mulheres como eu e você, que creram em seu nome e o seguiram. Contexto bíblico. Naquele momento, 70 discípulos tinham sido enviados para pregar, curar e libertar. Eles voltaram maravilhados, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ou seja, quando o cristão ora com autoridade, quando ele declara a palavra, quando ele se posiciona na fé, as estruturas espirituais das trevas tremem, as fortalezas do inimigo não resistem. A diferença entre pedir e declarar. Aqui está o segredo. Muitos cristãos oram apenas pedindo, suplicando, clamando, mas esquecem que em Cristo receberam autoridade para declarar. Imagine um policial. Ele não precisa pedir permissão para exercer sua autoridade. Ele tem um distintivo. Ele age em nome do Estado. Da mesma forma, você não ora apenas como alguém pedindo um favor. Você ora em nome de Jesus, com a autoridade do reino dos céus. Não pule esta revelação. A oração de autoridade não depende de quem você é, mas de quem está dentro de você, e quem está em você é maior do que aquele que está no mundo. Exemplo bíblico: Pedro e João no templo. Atos capítulo 3 conta que Pedro e João subiam ao templo para orar. Havia ali um homem coxo de nascença, mendigando esmolas. Pedro olhou para ele e disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o milagre aconteceu. Note que Pedro não fez uma oração longa. Ele não pediu a Deus que, se fosse da vontade dele, curasse. Ele declarou com autoridade: Levanta-te e anda. Aplicação para a vida atual. Meu irmão, minha irmã, você também tem essa autoridade. Quantas vezes você já enfrentou medo, ansiedade, opressão noturna, doenças recorrentes ou crises inexplicáveis? Muitas dessas situações são resultado de portas abertas ao inimigo. Mas em nome de Jesus, você pode fechar essas portas. Você pode declarar em oração: Eu fecho a porta do medo. Eu fecho a porta da enfermidade. Eu fecho a porta da ansiedade. Eu fecho a porta da discórdia no meu lar. Não pule esta parte. É necessário se apropriar dessa autoridade. Não é o pastor que precisa fazer por você. Não é apenas alguém ungido que tem esse poder. Se você tem Jesus, você tem autoridade. Agora, faça um exercício comigo. Feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo.
e declare em voz alta junto comigo: eu tenho autoridade em Cristo Jesus. Eu não vivo debaixo do medo, mas da fé. Eu não estou vulnerável, eu estou protegido. Em nome de Jesus, eu fecho todas as portas que o inimigo tentou abrir contra mim. Você acabou de usar sua boca como instrumento de autoridade, e cada vez que você fizer isso, estará praticando a oração que fecha portas ao mal. Entendendo as portas espirituais. A Bíblia fala muitas vezes sobre portas. Portas podem ser físicas, mas também espirituais. Portas representam acesso, entrada, passagem, oportunidade. E no mundo espiritual, existem portas para o bem e portas para o mal. Quando uma porta se abre para o mal, ela permite que forças contrárias de trevas tenham espaço em nossas vidas. Quando uma porta se abre para o bem, ela libera bênção, paz e favor de Deus. Não pule esta parte. Se você não entende sobre portas espirituais, pode estar sofrendo por situações que nunca foram vontade de Deus para você. O que são portas espirituais? Portas espirituais são pontos de acesso invisíveis. Elas podem ser abertas por atitudes, palavras, pensamentos, alianças, lugares que frequentamos ou até mesmo por heranças familiares. Exemplos de portas abertas para o mal. Palavras negativas, repetidas constantemente. Pecados não confessados, vícios que prendem a alma. Cultos ou práticas espirituais contrárias à fé em Cristo, relacionamentos tóxicos e alianças desequilibradas. Exemplos de portas abertas para o bem: vida de oração constante, louvor e adoração, perdão liberado, obediência à palavra de Deus, vida de santidade e separação. Cada escolha que você faz é como uma chave que pode abrir ou fechar uma porta espiritual. Não pule esta revelação, porque talvez o que você chama de azar, de má sorte, não seja nada disso. Pode ser apenas uma porta aberta para o inimigo. Exemplo bíblico: Caim e a porta do pecado. Em Gênesis 4:7, Deus disse a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Olhe bem essa imagem. O pecado estava à porta, não dentro, mas à porta. Isso significa que Caim tinha uma escolha: fechar a porta para o mal ou abrir a porta para a inveja e a violência. Infelizmente, Caim abriu a porta errada, e o resultado foi trágico. Ele matou seu irmão Abel. Quantas vezes nós também permitimos que emoções, ressentimentos e desejos errados batam à porta do nosso coração? Se não aprendermos a fechar a porta, o inimigo entra e causa destruição. Exemplo bíblico: Daniel e a porta da oração. Daniel 6:10 nos mostra um exemplo oposto. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel sabia que havia um decreto proibindo a oração, mas mesmo assim mantinha sua porta aberta para Deus. A porta da oração se tornou para ele não uma condenação, mas uma fonte de vitória. Os leões não puderam devorá-lo, porque a porta para o mal estava fechada e a porta para o céu estava aberta. Não pule esta parte. Se Daniel tivesse fechado a porta da oração, teria aberto a porta para o medo, mas ele escolheu abrir a porta da fé, mesmo diante da morte. Como identificar portas abertas em nossa vida? Agora eu quero que você reflita sobre as portas da sua vida. Qual porta você tem aberto diariamente? Suas palavras estão abrindo portas de bênção ou de maldição? Seus hábitos alimentam a sua fé ou alimentam a sua carne? Seus relacionamentos aproximam você de Deus ou afastam? Muitas vezes, não é necessário um demônio se manifestar para que saibamos que algo está errado.
Basta olhar os frutos, se sua vida está cheia de peso, confusão, medo, opressão. É porque alguma porta espiritual foi deixada aberta. E a boa notícia é, hoje em oração de autoridade, você pode fechar cada uma delas. Agora feche seus olhos por alguns segundos e repita comigo: Senhor Jesus, mostra-me as portas que eu mesmo abri sem perceber. Mostra-me onde o inimigo tem encontrado espaço. Eu quero fechar, pela fé, todas as portas que não vêm de ti e quero abrir apenas as portas da tua vontade. Creia, o Espírito Santo começa a revelar coisas ao seu coração. Pode ser um hábito, pode ser uma palavra, pode ser uma atitude, e ele vai te dar forças para fechar essa porta hoje. Personagens bíblicos que fecharam portas ao mal. Deus nunca nos deixaria sem exemplos. A palavra está cheia de homens e mulheres que, diante de tentações e ataques, tomaram a decisão de fechar as portas ao mal. E cada um deles nos mostra que quando escolhemos fechar uma porta para o inimigo, automaticamente abrimos uma porta maior para a vitória do céu. Não pule este capítulo, porque ele vai mostrar que é possível resistir, mesmo quando tudo parece contra você. Neemias, reconstruindo os muros e as portas. Neemias vivia num tempo em que Jerusalém estava em ruínas, os muros haviam sido derrubados, as portas queimadas, e o inimigo zombava, dizendo que o povo de Deus estava derrotado. Mas Neemias não aceitou isso. Ele chorou, jejuou, orou e decidiu agir. Neemias reconstruiu os muros e restaurou as portas da cidade. As portas representam proteção e limites. Sem portas, qualquer inimigo podia entrar. Com portas firmes, o povo podia descansar em paz. Aplicação. Muitas vezes nossa vida espiritual está como Jerusalém, com muros quebrados e portas abertas. Mas assim como Neemias, nós também podemos nos levantar em oração de autoridade e restaurar as portas da nossa vida. Senhor, dá-me a coragem de Neemias. Que eu reconstrua em oração as portas da minha família, da minha mente e do meu coração. José, fechando a porta da tentação. José estava no Egito, longe de sua família, vendido como escravo, injustiçado. E ainda assim, em meio à dor, ele prosperava porque Deus estava com ele. Mas um dia, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Ela representava uma porta aberta para o pecado, para a destruição de seu destino. José poderia ter cedido, mas a Bíblia diz que ele fugiu da tentação. Ele fechou a porta antes que o mal entrasse. Esse é o segredo. Muitas vezes, fechar a porta ao mal significa dizer não no momento certo. Não é orar depois que já caiu, mas resistir antes de ceder. Aplicação. Quantas vezes o inimigo bate à porta da sua mente, oferecendo atalhos, prazeres passageiros, justificativas fáceis? Fechar a porta significa fugir como José. E mesmo que você perca algo no natural, como José perdeu sua capa, você preserva aquilo que realmente importa, sua comunhão com Deus. Senhor, ajuda-me a ser como José, que eu saiba fechar as portas da tentação antes que elas me dominem. Jesus, fechando a porta da tentação no deserto. O maior exemplo é o próprio Cristo. Após jejuar 40 dias, Jesus foi levado ao deserto e tentado por Satanás. 3 vezes o inimigo tentou abrir portas diante dele. Transforma estas pedras em pão, a porta da necessidade carnal. Adora-me e te darei todos os reinos, a porta da ambição e do poder. Lança-te daqui, porque está escrito, a porta da presunção e da manipulação da palavra. Mas Jesus respondeu a cada tentação com a palavra, está escrito. Ele não negociou, não justificou, não cedeu. Ele fechou a porta com a chave da Escritura. Aplicação. Se até Jesus,
usou a palavra para fechar portas ao mal, quanto mais nós precisamos dela. É por isso que devemos memorizar versículos, declarar promessas, usar a Bíblia como espada. Cada está escrito é uma porta fechada para o inimigo. Senhor, grava tua palavra em meu coração, para que eu saiba fechar cada porta que o inimigo tentar abrir diante de mim. Um exemplo prático nos dias de hoje. Talvez você se veja como Neemias, cercado por ruínas. Talvez se veja como José, diante de tentações. Ou talvez como Jesus no deserto, enfrentando batalhas invisíveis. Mas lembre-se, todos eles venceram, porque escolheram fechar a porta ao mal. Imagine agora uma porta diante de você. Nela está escrito o nome daquilo que tem te afligido. Medo, vício, ansiedade, enfermidade, solidão. Agora, pela fé, visualize-se fechando essa porta e declarando: eu não aceito mais esse mal. Eu fecho esta porta em nome de Jesus e eu abro apenas a porta da vitória, da paz e da presença de Deus na minha vida. Exercício de declaração. Repita comigo pausadamente, em voz alta. Assim como Neemias, eu reconstruo as portas da minha vida. Assim como José, eu fecho a porta da tentação. Assim como Jesus, eu digo: está escrito, e fecho a porta ao inimigo. Você não está sozinho nessa batalha. O mesmo Deus que fortaleceu Neemias, José e Jesus está contigo hoje. E Ele te dará força para fechar as portas ao mal. Como aplicar a oração de autoridade hoje? Até aqui, aprendemos que temos autoridade. Em Cristo entendemos sobre as portas espirituais e vimos exemplos de homens e mulheres que escolheram fechar as portas ao mal. Mas talvez você esteja se perguntando: e como eu aplico isso na prática, na minha vida diária? Não pule este capítulo, porque aqui vamos colocar em suas mãos um passo a passo poderoso para usar a oração de autoridade no seu dia a dia. Primeiro passo: identificar a porta aberta. Antes de fechar uma porta, precisamos descobrir qual porta está aberta. Às vezes é um hábito que você carrega há anos, às vezes é um ressentimento que nunca foi perdoado, às vezes é um pensamento repetitivo que alimenta medo e insegurança. Faça a si mesmo 3 perguntas simples. Qual área da minha vida parece sempre em guerra? Onde eu sinto que o inimigo tem mais acesso? Quais padrões negativos estão se repetindo na minha história? Não fuja dessas respostas. Peça ao Espírito Santo para mostrar. Ele é fiel em revelar. Segundo passo: confessar diante de Cristo. Uma porta só pode ser fechada quando trazemos a situação para a luz. João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que você pode, em oração, dizer: Senhor, reconheço que deixei essa porta aberta, reconheço que pequei, que dei espaço ao inimigo, mas agora eu coloco isso diante de Ti. Não pule este momento. A confissão não é condenação, é libertação. Terceiro passo: declarar fechamento em nome de Jesus. Aqui está o ponto central. Você não apenas pede, você declara com autoridade. Lembre-se, você tem uma chave em suas mãos: o nome de Jesus. Oração. Prática. Em nome de Jesus Cristo, eu fecho agora toda a porta aberta ao medo, à ansiedade, à doença, à confusão. Eu declaro que não há mais acesso do inimigo à minha mente, à minha casa, à minha família. Estas portas estão seladas pelo sangue de Cristo. Repita comigo em voz alta: eu fecho a porta do medo. Eu fecho a porta da enfermidade. Eu fecho a porta da discórdia. Eu fecho a porta da ansiedade. Eu fecho a porta da opressão espiritual. Cada declaração é como uma chave girando na fechadura espiritual. Quarto passo: revestir-se da armadura de Deus. Efésios 6, 10, 18 nos ensina a vestir a armadura de Deus, o capacete da salvação.
a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Imagine agora que você está se vestindo espiritualmente. Coloque sobre sua mente o capacete da salvação. Cubra seu coração com a couraça da justiça. Ajuste ao redor de sua vida o cinturão da verdade. Levante o escudo da fé contra as setas do inimigo. Empunhe a espada da palavra como Jesus fez no deserto. E firme seus passos na paz do Evangelho. Esse é um ato profético. Quando você ora assim, você não apenas fecha portas, você se fortalece contra ataques futuros. Quinto passo, vigiar diariamente. Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração de autoridade não é um evento isolado, ela deve se tornar um estilo de vida. Sugestão prática. Todos os dias, ao acordar, ore 5 minutos declarando o fechamento de portas. Todos os dias, ao deitar, agradeça pelas portas que Deus manteve fechadas e pelas portas de bênção que Ele abriu. Não pule este hábito. É no constante exercício da fé que sua vida espiritual se torna firme e inabalável. Exercício espiritual guiado. Agora vamos fazer juntos um exercício espiritual. Feche os olhos. Pense em uma porta que você sabe que está aberta ao mal. Veja essa porta diante de você em sua mente. Coloque sua mão sobre ela pela fé. Declare comigo: em nome de Jesus, eu fecho esta porta agora. O inimigo não terá mais acesso a esta área da minha vida. Eu selo esta porta com o sangue do Cordeiro. Declaro: somente as portas abertas por Deus permanecerão diante de mim. Creia que o Espírito Santo está selando sua oração agora mesmo. Exercícios espirituais. Meu irmão, minha irmã, até aqui você aprendeu sobre a autoridade em Cristo, sobre as portas espirituais e como fechá-las em oração. Mas a chave da vitória não está apenas em entender, está em praticar diariamente. Não. Pule este capítulo, porque agora vamos caminhar juntos em exercícios espirituais simples, mas transformadores, que farão da oração de autoridade uma realidade viva em sua rotina. Exercício da oração guiada. Todos os dias, separe 5 a 10 minutos apenas para declarar fechamento de portas fazendo uma oração como essa. Senhor, Jesus, eu me coloco agora diante de Ti. Eu reconheço que Tu és o Senhor da minha vida e em Teu nome eu fecho todas as portas abertas ao inimigo. Eu fecho a porta do medo, eu fecho a porta da ansiedade, eu fecho a porta da enfermidade, eu fecho a porta da discórdia, eu fecho a porta da opressão espiritual e declaro que somente as portas abertas por Ti permanecerão diante de mim. Senhor, abre as portas da paz, abre as portas da esperança, abre as portas da provisão, abre as portas da comunhão contigo, em nome de Jesus. Amém. Repita essa oração diariamente. Com o tempo, sua mente e seu espírito serão treinados a viver em autoridade. Exercício da memorização bíblica. Jesus venceu as tentações dizendo: está escrito. Isso só foi possível porque ele conhecia a palavra. Durante os próximos 7 dias, memorize um versículo por dia. Exemplo de sequência, dia 1, Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Dia 2, Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Dia 3, Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Dia 4, Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Dia 5, Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Dia 6, Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Dia 7, João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente. Sereis livres. Não pule este desafio. Cada versículo memorizado é como uma chave que você carrega consigo para fechar portas ao mal no momento certo. Exercício do desafio de 7 dias. Durante 7 dias seguidos, pratique 3 coisas. Ore em voz alta declarando: fechamento de portas. Leia e medite em Efésios 6, 10, 18, a armadura de Deus. Anote em um caderno cada área em que você sentiu paz ou vitória. Esse diário espiritual vai mostrar a você, dia após dia, como Deus está fechando portas ao mal e abrindo portas de bênção. Exercício do louvor profético. O louvor é uma arma poderosa. Em 2 Crônicas 20, quando o povo de Judá foi cercado, eles começaram a cantar: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E enquanto louvavam, o inimigo foi derrotado. Sugestão prática: escolha um louvor de autoridade por dia e cante em voz alta. Não importa se você canta bem ou não. O poder está na declaração. Exemplos de temas: louvores que exaltam o sangue de Jesus, louvores que falam da vitória da cruz, louvores que declaram a fidelidade de Deus. Não pule este exercício. Louvar é como levantar muralhas espirituais ao redor da sua casa. Exercício do silêncio espiritual. Assim como precisamos falar, também precisamos aprender a calar. Muitas portas se abrem pelo excesso de palavras. Separe 15 minutos em silêncio, diante de Deus todos os dias, sem pedir, sem falar, apenas ouvindo. Muitas vezes, o Espírito Santo mostrará portas abertas que você nunca havia percebido. No silêncio, você vai ouvir o sussurro da voz de Deus dizendo: eu estou contigo. Esta porta precisa ser fechada. Esta outra, eu mesmo abrirei para você. Declaração final do exercício. Agora, vamos selar este capítulo com uma declaração de fé. Repita comigo em voz alta: eu praticarei a oração de autoridade. Todos os dias, eu memorizarei a palavra e direi: está escrito, eu fecharei todas as portas ao inimigo e abrirei apenas as portas de Deus. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você fizer desses exercícios parte da sua vida, o mal não terá mais domínio sobre você. E a oração de autoridade será não apenas uma prática ocasional, mas uma arma diária de vitória. Oração profunda de libertação e fechamento de portas. Agora que entendemos o poder da autoridade em Cristo, que conhecemos as portas espirituais, os exemplos bíblicos e já praticamos exercícios de fé, chegou o momento mais importante deste vídeo: orar juntos em uma oração profunda de libertação. Não pule este momento, porque aqui será o divisor de águas na sua vida espiritual. Eu vou conduzir e você vai repetir comigo, em voz alta, onde estiver. Invocação da presença de Deus. Senhor Jesus Cristo, neste momento eu me coloco em Tua presença. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu declaro que não há outro nome acima do Teu nome. E eu convido agora o Teu Espírito Santo a encher o ambiente onde estou. Enche a minha mente, enche o meu coração, enche a minha casa da Tua glória. Levante sua mão direita, se puder, e declare comigo: eu convido a presença de Deus sobre mim agora. Espírito Santo, vem e toma o controle. Oração de renúncia. Em nome de Jesus, eu renuncio a todo pecado que abriu portas ao inimigo. Eu renuncio ao medo. Eu renuncio à ansiedade. Eu renuncio à ira. Eu renuncio à impureza. Eu renuncio às palavras negativas que eu mesmo declarei. Eu renuncio às alianças erradas que fiz. Eu renuncio a todo vício, a toda prática que não vem de Deus. Senhor, eu coloco cada uma dessas portas diante de Ti agora e peço, sela-as com o Teu sangue precioso. Repita: eu renuncio a toda obra das trevas
e recebo agora a liberdade em Cristo Jesus. Oração de fechamento de portas. Em nome de Jesus Cristo, com a autoridade que Ele me deu, eu declaro: toda porta aberta ao mal em minha vida está fechada agora. Toda porta aberta ao medo está fechada. Toda porta aberta à enfermidade está fechada. Toda porta aberta à discórdia no meu lar está fechada. Toda porta aberta à opressão espiritual está fechada. Toda porta aberta à ansiedade e à depressão está fechada. Toda porta aberta ao fracasso está fechada. Toda porta aberta à miséria e à escassez está fechada. E eu declaro: somente as portas abertas por Deus permanecerão diante de mim. Portas de bênção, portas de provisão, portas de cura, portas de restauração. Eu recebo em nome de Jesus o fechar definitivo das portas ao mal e a abertura das portas do céu sobre a minha vida. Diga em voz alta: eu fecho as portas ao mal em nome de Jesus. Eu selo minha vida com o sangue do Cordeiro. Oração pela família. Senhor Jesus, eu oro pela minha casa agora. Eu oro por cada membro da minha família. Eu coloco diante de Ti meus pais, meus filhos, meu cônjuge, meus irmãos. E eu declaro: toda porta aberta ao mal contra a minha família está fechada agora. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Todo plano das trevas contra nossa união, nossa saúde, nossas finanças está quebrado em nome de Jesus. Senhor, cobre a minha casa com o Teu sangue, que o Teu anjo acampe ao redor da minha família e que a paz do Senhor reine em cada ambiente do nosso lar. Declare: minha família pertence a Jesus, minha casa é consagrada ao Senhor, toda porta ao mal está fechada sobre nós. Oração de cura interior e libertação. Senhor, eu oro agora por toda ferida emocional, por toda mágoa que se tornou uma porta aberta ao mal, por todo o trauma que ainda dói e ainda pesa sobre mim. Eu entrego agora cada lembrança que me faz sofrer. Eu entrego agora cada palavra que me feriu. Eu entrego agora cada decepção que me paralisou. E em nome de Jesus, eu declaro: essas portas também estão fechadas. Toda raiz de amargura é arrancada. Todo o peso do passado é lançado ao mar. Eu recebo a cura que vem da cruz. Repita comigo: eu perdoo quem me feriu. Eu libero meu coração. Eu fecho a porta da mágoa. Eu abro a porta do amor e da paz de Cristo em minha vida. Oração final de autoridade. Senhor, eu oro agora com autoridade sobre todos que estão conectados a esta mensagem. Eu declaro que nenhuma força do inimigo terá poder contra estas vidas. Eu declaro que todas as portas ao mal foram fechadas. Eu declaro que as correntes caíram. Eu declaro que o jugo foi despedaçado. E em nome de Jesus, eu libero sobre esta pessoa a vitória, a paz e a proteção divina. Eu selo cada vida com o sangue do Cordeiro e profetizo: a partir de hoje, uma nova estação começa. Uma estação de portas fechadas ao mal e portas abertas para os céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora respire fundo e sinta a presença de Deus sobre você. Acredite, algo foi fechado hoje. E algo novo foi aberto sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, nós caminhamos juntos por uma longa jornada neste vídeo e aprendemos que, em Cristo, você tem autoridade. Portas espirituais podem ser abertas ou fechadas pelas suas escolhas. Homens e mulheres de Deus no passado fecharam as portas ao mal e viveram grandes vitórias. Hoje, você também pode aplicar a oração de autoridade na sua vida todos os dias. E juntos, aqui, nós fizemos uma oração profunda, fechando todas as portas ao mal e declarando a abertura das portas de Deus. Não pule esta conclusão, porque o que você recebeu não é apenas uma palavra bonita, mas uma chave espiritual para a sua vida inteira. Acredite, algo mudou hoje.
Você pode não ver com os olhos naturais imediatamente, mas no mundo espiritual já há uma nova realidade. Portas foram fechadas, correntes foram quebradas, e o inimigo não terá mais acesso às áreas onde você se posicionou em fé. Reforço de identidade em Cristo. Lembre-se, você não é vítima do inimigo. Você não é refém das circunstâncias. Você é filho de Deus, tem autoridade e vive debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Repita comigo. Pela última vez neste vídeo, eu fecho as portas ao mal em nome de Jesus e eu abro apenas as portas do céu para a minha vida. Agora, eu quero te pedir algo especial. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa fechar portas ao mal. Pode ser um amigo, um parente, alguém que está em luta espiritual. Seja um canal de bênção na vida dessa pessoa. E antes de sair, faça parte dessa comunidade de fé. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua vida espiritual. Deixe o seu like, porque isso nos ajuda a levar a palavra a mais pessoas. Escreva nos comentários a sua declaração de vitória. Coloque ali: eu fecho as portas ao mal em nome de Jesus. Assim, estaremos juntos como uma corrente de fé, selando esta verdade em nossas vidas. Bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sua família, desde agora e para sempre. Receba esta bênção pela fé e nunca se esqueça, em Jesus você já é mais que vencedor. Até o próximo vídeo e que portas de vitória se abram sobre você, em nome de Jesus. Amém.